Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz assim o texto bíblico: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Eu vou ler aqui a versão atualizada, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, encerrando uma série de mensagens que eu comecei com o título Restaurando Colunas Antigas. Uma série de mensagens que trata de doutrinas fundamentais da fé cristã. Comecei falando sobre o novo nascimento, falamos sobre o arrependimento e a fé, que somadas significam a nossa conversão. Depois eu falei sobre a justificação e a adoção, duas doutrinas fundamentais e a forma de entender a salvação dentro da linguagem forense, a linguagem dos tribunais. Falei sobre a nossa união com Cristo, que nos possibilita ser tudo aquilo que nós temos como promessa do nosso Deus. Falei sobre a nossa santificação. E vou terminar hoje essa série falando sobre a glorificação. E eu estou profundamente ansioso para trazer essa palavra, para você sair daqui transformado, assim como a glorificação vai fazer com a gente. Foi isso que nós lemos aqui em Filipenses. O texto de Filipenses diz que ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Queridos, ou nós cremos no cristianismo de Cristo Jesus, firme e verdadeiro, que é capaz, suficiente para mudar a nossa história, ou nós vamos viver uma vida religiosa, essa eclesiástica, dominical, uma vez por semana, que você vem, participa, tem aí um momento de culto, mas não tem uma transformação de vida. Por exemplo, nós acabamos de cantar que o sangue de Jesus é totalmente suficiente para nos limpar de todos os pecados. Todos. Isto quer dizer que se você chegou aqui, crê nisso e vai viver isso, quando você sair, ou melhor, agora, você já é uma pessoa santa, um homem santo, uma mulher santa, sem pecado nenhum. A menos que você tenha um pecado escondido. Aí ele está lá escondido esperando você voltar para ele. Né? Igual um marido que tem um amante, uma esposa que tem um amante. Está continuamente em pecado porque não rompeu no seu coração com esse outro laço. Se você não tem um pecado escondido, se você cai no pecado eventualmente e entende o poder do sangue de Jesus, agora você está completamente santo. E vai sair daqui não para cair de novo. Vai sair daqui para continuar a ser santo, a ser santa, sem pecar, para agradar o Senhor. Esse é o evangelho que a gente crê. Nós temos que parar de viver um evangelho que é meio cabisbaixo, montanha-russa, hora está lá em cima, hora está lá embaixo. Não foi esse o evangelho que Jesus nos legou. O Senhor Jesus nos legou um evangelho de poder e graça transformador. E a doutrina que coroa esse ciclo que eu comecei alguns domingos atrás é a doutrina da glorificação. Falar de glorificação é falar
totalmente de coisas sobrenaturais. Quando nós falamos de glorificação, nós não estamos falando do que vemos. Não tem jeito de provar a glorificação, não tem como eu desenhá-la em termos de uma fórmula num quadro. A glorificação, assim como boa parte das doutrinas cristãs, são totalmente sobrenaturais, espirituais, e você tem que se apropriar dela pela fé. E se você entender a glorificação e viver a glorificação, vai mudar o seu estilo de vida. Porque você vai viver para alguma coisa que você não vê hoje, mas vai acontecer com você. Então, acompanhe comigo, Rafa vai projetar apenas os textos bíblicos e você vai acompanhando comigo à medida que ele vai projetando e o desenvolvimento deles. Em primeiro lugar, a glorificação, para você entender, é a doutrina que ensina que o passo final da salvação é a restauração, a vivificação dos corpos de seus filhos, de forma que eles tenham um corpo eterno, igual ao de Jesus Cristo, que não se corrompe nem se deteriora. A glorificação é uma promessa, uma doutrina que diz que você vai ter um corpo semelhante a esse que você tem, mas que não se corromperá nunca mais. Um corpo que durará para sempre. A glorificação é a doutrina, irmãos, que coloca a ênfase não na imortalidade da alma, mas na duração eterna do corpo. E isso é diferente de qualquer tipo de religião que tem no planeta. Porque normalmente as religiões que tem no planeta valorizam a imortalidade da alma. E o cristianismo também diz que a alma é eterna, ela não morre. Mas existe uma outra doutrina agregada a essa, que diz que não só a alma não morre, mas o seu corpo também durará para sempre. Nós teremos um corpo eterno. Esse corpo meu e seu, transformado, glorificado, esse é o termo que o Novo Testamento usa. Isto quer dizer que você sempre vai ser você. Você não vai ter uma personalidade alter ego, que lá no futuro você vai ser outra pessoa. Não, você vai continuar sendo você. Então, eu, Samuel, vou ser o Samuel. A Tawane vai ser a Tawane. Do sexo feminino, eu vou ser do sexo masculino. Nós vamos manter o nosso DNA, só que num corpo agora glorificado, que eu e você não temos como saber, dimensionar, tocar, porque esse corpo só existe para quem está no céu. E essa é uma doutrina fantástica, porque preserva a nossa identidade. E isso é muito bom, porque nós vamos encontrar os nossos queridos. O pai do Renato faleceu esse ano. O Renato vai encontrar com ele. O pai da Dulce faleceu mês passado. A Dulce vai encontrar com ela, com ele. Nós vamos encontrar as nossas pessoas queridas porque nós mantemos a nossa identidade. Vamos passar por uma transformação porque nós estamos debaixo de uma situação de pecado e a gente se corrompe. A gente sofre essa deterioração. A gente fica velho. Graças a Deus a gente fica velho, né? Tem gente que não quer ficar velho, mas ficar velho é uma bênção. Porque senão a gente iria ficar eternamente nessa situação de pecado. Não, a gente fica velho e a gente caminha para a morte. Sabe para quê? Para sermos glorificados. Ou a gente morre naturalmente, tem uma morte por velhice, que vai, né, as coisas vão se desfazendo, os órgãos vão se desfazendo, ou então a gente tem uma morte acidental, por uma enfermidade abrupta, por um acidente. Mas a morte implica que Deus tem alguma coisa diferente e melhor, que é o nosso corpo glorificado. Essa é a doutrina da glorificação. A glorificação, ainda nessa introdução, ocorre em dois momentos. Ocorre, como nós acabamos de cantar aqui, quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, nós vamos ler um texto daqui a pouco, a palavra de Deus diz que
todos os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos. Quando Jesus voltar, a transformação geral. Ou então ela acontece na morte, quando cada filho de Deus morre. E acontece também num piscar de olhos. Quando um morto nosso querido fecha os olhos aqui, às vezes no hospital, às vezes numa cama, ele já abre glorificado no reino celestial. Então, ou a glorificação acontecerá quando o Senhor voltar e nós, os que não morremos, estivermos aqui, ou acontecerá para você e para mim quando a gente morrer. De forma que, para receber esse prêmio fantástico, que é um corpo glorificado, você tem que morrer. Por isso, essa é uma das razões que a morte não é nossa inimiga. Sabe quando você tem um carro ruinzinho? Né? A maior parte das pessoas hoje não tem carro ruinzinho. Mas antigamente era normal ter carro ruim, porque a gente ia ficando com o carro muitos anos. Era comum. O carro era feito para durar 20, 30 anos. Hoje o carro é feito para não durar, assim como quase tudo. Né? A substituição é uma coisa normal. Mas era sonho você dar uma melhorada no seu carro. O jovem gostava disso. Né? Pegar um carro e colocar um spoiler e tal. A glorificação é quando o nosso corpo vai passar por uma tunagem. Tunagem é quando você equipa o carro. O carro tunado, ele tem um motor mais potente, ele é mais bonito, ele tem umas luzes brilhantes, ele chama a atenção. A glorificação faz isso comigo e com você. E eu quero então falar sobre ela. O que implica nesse conceito? Quero trazer 4 verdades sobre a glorificação. A primeira está em Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim o texto bíblico: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler juntos esse versículo? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dá para decorar esse versículo? Esse é o versículo desse domingo? Vamos lá? Mais uma vez? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Só as mulheres agora. Isso. Pode tirar, Rafa. Só os homens agora. Vai completá-la. Todo mundo junto? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Primeira verdade sobre a glorificação, irmãos, é que nós estamos em obras. Você está em obras, Getúlio. Sabia disso? Thaís está em obras. Veja bem, ele começou a obra e não completou. Então nós somos um canteiro de obras contínuo. Você está em obras na sua vida e você precisa entender isso. Quando você entende que você está em obras, salta aos olhos 3 verdades. Primeiro, você tem que reconhecer as suas fraquezas. Não acha que você não tem fraquezas, você tem. E algumas delas te derruba, te joga lá no pó. E se você não reconhecer, você não vai tratar com seriedade os seus problemas. Pela manhã eu estou dando a escola dominical exatamente sobre esse tema, lidando com as nossas fraquezas. E eu disse aqui para os meus alunos da escola dominical que para você lidar com as suas fraquezas, você precisa reconhecê-las, estudá-las e conhecer os pontos fracos delas.
Você já pensou sobre isso, Zé? Conhecer o ponto fraco da sua fraqueza? Porque aí você ataca a sua fraqueza onde ela não te derruba. E você deixa de ser escravo. Quando eu estou em obra, eu preciso reconhecer, eu tenho fraquezas. E eu preciso lidar com elas. E eu preciso lutar contra elas. Além disso, eu preciso ser duro com a minha fraqueza. Não passe a mão na cabeça de sua fraqueza. Sua fraqueza tem a ver com o seu pecado, com aquilo que te derruba. Tem a ver com aquilo que te leva para longe de Deus. Tem a ver com a sua falha de caráter. E você não pode achar que isso é normal. É um defeito que o Senhor quer consertar. E no seu corpo glorificado vai estar consertado. Mas hoje você tem que tratar com isso com seriedade. E não pode delegar ao outro. Sua esposa não é responsável pelas suas fraquezas. Sua mãe não é responsável. Seu pai, seu marido, seu filho. A fraqueza é sua. Qualquer que seja ela, seja um pecado grave, seja uma fragilidade da sua personalidade, porque você não é perseverante. Então nós precisamos reconhecer, precisamos ser duros, precisamos ser pacientes. Nós precisamos ser pacientes. As coisas não se resolvem em fast food, mas elas se resolvem. O texto que nós decoramos diz assim: aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Se você entender que Deus está trabalhando e você trabalhar junto com Ele, Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir na sua vida. E você vai vencer as suas fraquezas. Você vai vencer, inclusive, o pecado que te derruba. Esse que te derruba há anos, você vai vencer, porque Deus não criou você para ser escravo do seu pecado. E lá na glorificação, e você vai passar por ela, você não será escravo dela. Mas o Senhor não deixou essa vitória, esse gozo apenas para o porvir. Ele quer que você goze a vitória já, sobre a sua fraqueza e sobre o seu pecado. Então seja paciente, mas trabalhe duro. Deus trabalha na sua vida. Aquele que começou boa obra vai completá-la. Deus trabalha, mas Ele quer que você trabalhe também. Eu ia projetar um texto, mas não vou, está lá em Colossenses 3, a partir do verso 1 ao versículo 8, em que o apóstolo Paulo diz assim: olha, você deve fazer morrer a sua natureza terrena. É você que mata a sua natureza terrena. É você que luta contra você mesmo. É você que luta contra a fraqueza da sua carne. Quando a sua carne chama a cama e você tem que buscar a Deus, é você que diz: eu vou buscar a Deus. É muito gostoso quando você muda aqui a sua mente. Romanos 12, 2, alguém sabe de cor aí? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É muito bom quando alguém transforma aqui. Eu transformei a minha mente, já expliquei para vocês, quando eu estava diante da minha endocrinologista e ela me explicou: olha aqui, Samuel, você tem que emagrecer por isso, por isso, por isso. E de repente, uma flecha invisível atingiu a minha mente e foi rasgando, transformando os meus conceitos. E algo que não era valor para mim, hoje é emagrecer, pesar na balança e falar: nossa, eu emagreci 1 quilo. Emagreci 500 gramas. Virou um valor. E eu usufruo desse prazer. Sabe por quê? Mudou o meu conceito. Era uma fraqueza minha, não é mais. A minha obesidade está com os dias contados. É. Pode ano que vem, camisa 44. Né, Ter? 44 ainda não? Calma, né? Vamos devagar. Vamos ser paciente. Paciente, né? Não tem fast food não, graças a Deus. Irmãos, se você, querida irmã, querido irmão, entender que você tem fraquezas, mas pode ser vitorioso sobre ela,
porque a glorificação te dará uma vitória instantânea. Mas eu te pergunto, você quer morrer já? Ninguém quer, né? Então lute contra as suas fraquezas e experimente o fruto da glorificação de uma vez. Então, a respeito da glorificação, nós estamos em obras, mas o Senhor vai completar essa obra. Segunda verdade, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Temos um corpo inimaginável aguardando por nós. Temos um corpo inimaginável aguardando por nós. Segundo Coríntios 5:1. Diz assim o texto: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Olha que coisa linda. Se for destruída a habitação temporária, nós temos o quê? Um edifício. Queridos, é na morte. A teologia tradicional e a maior parte das igrejas denominacionais entendem que a glorificação só acontece quando Jesus voltar. Enquanto isso, existe um estado chamado estado intermediário dos ímpios ou dos justos, nos quais tanto os ímpios quanto os justos estão desencarnados, sem corpo, só em alma. Esse conceito foi deduzido de alguns versículos que falam lá em Apocalipse, especialmente, que João viu as almas daqueles que foram mortos. Mas alma, na Bíblia, às vezes se refere à alma, às vezes se refere ao espírito, às vezes se refere ao corpo e às vezes se refere ao ser inteiro. O que João estava vendo e fazendo referência aos perseguidos era que os perseguidos mortos estavam lá, debaixo do altar. E quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou e andou aqui, ele já andou com o corpo glorificado, para mostrar que o corpo é possessão imediata. E é isso que Paulo diz nesse texto. Quando esse aqui se desfizer, você já tem outro. Porque na realidade o Senhor nos fez para sermos sempre inteiros, não apenas uma alma, uma parte de mim mesmo. Eu sou um ser inteiro e serei assim no céu. Por isso que quando eu e você morrermos, a doutrina da glorificação diz que nós temos um corpo prontinho. E eu gosto dessa passagem que diz assim, esta casa temporária. Então essa aí que você tem é temporária, mas o Senhor tem algo inimaginável preparado para a gente. O texto que nós começamos a mensagem diz que é um corpo de glória, a semelhança do corpo de Jesus. Então o que eu posso deduzir, já que eu disse que é inimaginável? O que eu posso deduzir, já que é um corpo de glória? Primeiro, reflete a presença de Deus. Tudo que Deus criou, irmãos, reflete a presença de Deus. Quando você olha para os astros, você não pensa na presença e no poder de Deus? Eu penso. Agora estão no céu, nessa época, essa é a melhor época para você observar o céu. É a época que o céu está mais límpido. E agora estão no céu Júpiter e Saturno. No início da noite, à noitinha, você tem Júpiter bem claro aqui. E à medida que o tempo passa, você vai ver Saturno nascer aqui no leste. Os dois corpos mais brilhantes no céu são estes planetas depois da Lua. E brilham, Vênus aparece só ou no crepúsculo ou no início da manhã. Mas a noite inteira são estes dois. Eles refletem a glória de Deus. Quando você pega uma orquídea maravilhosa, você não pensa que ela foi produzida em laboratório. Você pensa, puxa, como meu Deus é bom.
E quando você olha para o seu irmão, você pensa assim, puxa vida, como Deus é bom. Ou você olha e fala, ai, misericórdia. Irmãos, nós somos o maior reflexo da glória de Deus. Muito mais do que um planeta, do que uma estrela. E o corpo glorificado diz isso, corpo de glória. Deus vai ser percebido pela nossa presença. Devia ser assim hoje. Você devia carregar a presença de Deus onde você fosse. Mas com o corpo glorificado nós temos essa certeza, porque glória, essa expressão que eu já falei com vocês aqui, a expressão que vem do hebraico kadosh, ou do grego hagios, é a percepção da presença de Deus. Quando Jesus está presente, Deus é percebido. Quando você estiver com seu corpo glorificado, Deus será percebido. Isso é inimaginável. Além disso, o corpo de glória reflete o poder de Deus. Isso mostra que você sempre será instrumento de Deus. Você sempre estará pronto para ser usado por Deus. Um corpo glorificado é apto para usar todos os dons. Flui através de alguém que foi glorificado, o Espírito Santo. É isso que é ser glorioso. Deus usa sem limites, que também devia ser assim. Você devia estar pronto para ser usado por Deus através dos dons que o Senhor te deu. Mas quando eu tiver um corpo glorificado, eu vou refletir a glória e o poder de Deus vai fluir através de mim como instrumento dele. E eu nunca vou querer a glória para mim mesmo. Eu vou dar a glória direta ao Senhor. Então, um corpo glorificado reflete a presença, reflete o poder e reflete a eternidade. Abra lá em 1 Coríntios 15, 53. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. O corpo glorificado, queridos, foi feito para durar eternamente. Eu não sei como é isso. É uma outra física. Lá na eternidade, ou no céu ou na nova terra, existe lei da física. Só que a lei da física não é essa, segundo a qual todas as coisas tendem para a desordem e para a corrupção. Na eternidade, as coisas tendem para a ordem. Eu acho que quando Isaac Newton chegou no céu e foi estudar as leis da física celeste, ele ficou enlouquecido com a genialidade da matemática, porque é puramente racional. Quando nós falamos das realidades espirituais, não estamos falando de coisas irracionais, estamos falando de coisas racionais, mas dentro de outro patamar de física. E o nosso corpo vai ser assim, incorruptível. A nossa visão não vai ter prazo de validade. Para a maior parte das pessoas, a visão tem prazo de validade, sabia disso? Se você não usa óculos depois dos 40, considere-se um agraciado. Porque a maior parte dos seres humanos usam. Porque a visão vem com prazo de validade. Se tem uma pessoa que a gente tem que agradecer a Deus, é quem inventou o óculos. Você sabe quem inventou o óculos? Vai pesquisar depois para você agradecer. Fala assim, obrigado. Eu cheguei aqui, pus a mão no pescoço, falei, não, esqueci meu óculos. Já avisei a Rose para começar o culto, eu ia lá imprimir a minha mensagem em letra 16. Aí eu falei, Tê, você trouxe o seu óculos? Que eu ia usar o óculos dela. Eu trouxe, quando ela pegou era o meu. Nós estamos ficando doidos, os dois, né?
Eu não trago o óculos e ela traz o meu achando que é o dela. Você vê como é que nós estamos descansados lá em casa, né? Queridos, o corpo glorificado não se corrompe. Isso é promessa. Por isso que nós cristãos não temos medo da morte de forma alguma. Nós caminhamos com plena tranquilidade, porque nós caminhamos para esse prêmio. Nós não estamos atrás de ganhar na Mega Sena, que isso aí, queridos, é extremamente passageiro. Tudo que você juntar aqui vai ficar para alguém. Mas as bênçãos prometidas para você por Deus, ninguém pode tirar da sua mão. E você tem um corpo assim para receber. Nós estamos em obras, temos um corpo maravilhoso para receber. Terceira verdade sobre a glorificação. A glorificação nos dá certeza que Jesus Cristo vai voltar. Você pode repetir comigo? A doutrina da glorificação nos dá certeza de que Jesus Cristo vai voltar. Mais uma vez, a doutrina da glorificação nos dá certeza de que Jesus Cristo vai voltar. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Ainda neste mesmo capítulo. Diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormir aqui significa morrer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ah, queridos, essa trombeta vai soar. O Senhor vai voltar, é uma certeza inabalável. O cristianismo não é uma fé para esta vida somente, mas principalmente uma fé para a vida eterna. Nossa satisfação não está naquilo que nós podemos receber. Algumas igrejas transformaram o cristianismo em satisfação presente e imediata. É a famosa doutrina da prosperidade. Você vai vencer todos os seus problemas, você vai ganhar muito dinheiro, você vai resolver todos os seus males físicos. Não é verdade. Nesse mundo a gente passa por lutas e aflições. Afinal, neste mundo nós estamos em obras. E obra não é fácil. Alguém está fazendo obra aí? É fácil fazer obra? Não, a obra dá transtorno. Você tem que mudar a cama de lugar, né? Não dá para guardar o carro sempre do mesmo jeito. Você estipula um preço, daqui a pouco já gastou 3 vezes mais. Obra é um transtorno. Jesus falou isso: no mundo vocês vão passar por aflições. Se você quer paz perene sem problema nenhum, então você tem que pedir para todo mundo orar para você morrer. Ah, não quero ter problema nenhum, então peça. Pode falar: pastor, você ora para eu morrer? Eu oro, eu não tenho dó. É sério, eu não tenho dó. Se você realmente entende que a vida não tem mais satisfação para você, é melhor morrer mesmo. Mas se você entende que a vida é um privilégio, é um dom, é uma facilidade de viver, é um desafio enfrentar os problemas, vencer um problema de cada vez, ser derrotado às vezes, não é sempre que a gente ganha. Então você entendeu que você está em obras e está caminhando para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse Jesus vai voltar. O cristianismo é uma fé para a vida eterna. A volta de Cristo implica em que Deus tem controle sobre todas as coisas. Se você crê que Jesus vai voltar, então você tem que ter a certeza que Deus está no controle. Não são os caminhoneiros. Não são. Eu ouvi hoje de manhã alguém falar: pastor, será que os caminhoneiros vão voltar a fazer greve? Não sei. Não sei, não quero saber. E vou falar, tem raiva de quem sabe. Se eles fizerem, nós estamos dentro. Nós vamos passar de novo pelo problema. Cada um tem a sua opinião. Uns são a favor, eu sou contra.
Mas o fato é que não são os caminhoneiros, não é as eleições, não é o partido tal, não é Trump, não é Sung Yung lá. Quem está no controle é o Senhor Deus, que conduz todas as coisas segundo a vontade dele. Ele marcou um dia para o Senhor Jesus vir e ele veio na plenitude do tempo. E ele marcou um dia para o Senhor Jesus voltar e ele voltará. Sabe quem faz isso? O nosso Deus, o seu Deus, que você pode chamar de Pai. Pode falar com Ele. Não precisa ficar desesperado, achar que tudo acabou, que acabou o show. Não. Queridos, nada foge ao controle do Senhor. Todas as coisas estão nas mãos dEle. Nada, absolutamente nada acontece sem que o Senhor saiba. E sem que o Senhor esteja agindo junto. Por isso nós podemos descansar. Se você entender a doutrina da glorificação, você sabe o Rei Jesus vai voltar. E isso implica que Deus está no controle. Não interessa se tudo piorar, Ele continuará no controle. Não interessa se tudo melhorar e você for agraciado como nunca foi, o Senhor está no controle. E isso dá para a gente um negócio chamado paz. Paz. Porque nós sabemos que o Rei está no controle de todas as coisas. A volta de Cristo, além de tudo, é um encontro de amor. É um encontro de amor. O texto que eu li aqui no início, Filipenses, capítulo 3, 20 e 21, diz assim: espero ansiosamente a volta de Cristo. Quem ama, espera ansiosamente. Se você não espera ansiosamente, você ainda está no processo de aprender a amar Jesus. Está ainda vivendo a camisa de força da religiosidade. E precisa lutar contra ela, porque quando você amar o Senhor, você vai querer que Ele volte. Aí você vai esperar ansiosamente. A Tereza foi levar a Sara agora para viajar para Campinas, e a carona saía às 5 horas. Aí a Tereza foi... Ela sempre sai mais cedo, aí beleza. Deu 5h10, nada da Tereza chegar, 5h15, 5h20, 5h30. Falei, alguma coisa está errada, não pode. 5h40 eu liguei para ela. 4 vezes, ela só atendeu a 4ª ligação. Quando você ama, você fica preocupado. Você quer encontrar, você quer ver a pessoa. O Senhor tem que ser assim, queridos. Ele tem que ser amado, desejado. Você tem que falar: Senhor, eu quero que o Senhor venha. Ora, vem, Senhor Jesus. Tem que ser a sua oração. Tem que ser a minha oração. Queridos, a glorificação nos dá a certeza que Jesus vai voltar. Eu quero terminar essa mensagem agora. Essa doutrina diz que nós vamos ter um corpo novo. Eterno. Por isso nós estamos em obra. Temos um corpo inimaginável aguardando por nós. Temos a certeza de que Jesus Cristo vai voltar. E a doutrina da glorificação, enfim, nos dá 4 características de espírito. Eu quero passar com você por elas. Primeira delas, desenvolve a nossa espiritualidade. Projeta aí, Rafa, 1 Tessalonicenses 5, 17 a 24. Quando nós entendemos a glorificação, nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 24. Diz assim: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, a alma e o corpo de vocês
sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Quando nós entendemos a glorificação, nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, irmãos. Nós deixamos de ser materialistas demais. Corpo demais, prazer demais, sensação demais, bem-estar demais, mundo demais, televisão demais, mídia demais. Nós passamos a pensar nas coisas espirituais. Nós crescemos em espírito. Nós descobrimos os dons do Espírito. Nós passamos a fazer aquilo que faremos glorificados. Seremos instrumentos da glória de Deus. Qual o dom que você tem usado? Deixa eu te dar uma dica aqui. Nas quintas-feiras tem um culto aqui que se chama Cura pela Palavra, Cura pela Oração. É um dom que o Espírito Santo, é um culto que o Espírito Santo está usando os nossos dons para tocar as pessoas naquilo que nós não sabemos, mas o Espírito sabe. E na realidade, nós estamos nessa igreja, pelo menos eu estou, buscando um avivamento. Um avivamento é quando você e eu vamos viver cheios do Espírito Santo. Eu ainda não sei o que é isso, mas eu quero. Sabe aquele negócio que você nunca foi, nunca fez, mas quer? Tipo viagem para os Estados Unidos e na Disney. O pessoal nunca foi, eu nunca fui. Nem tenho mais idade, mas eu quero. Se eu puder, eu quero. Uai. Nós precisamos desejar as coisas do Espírito. Precisamos conversar sobre as coisas do Espírito. Lá na mesa da sua casa, Elaine, Renata, Laura, sentar lá e conversar sobre as coisas do Espírito, sobre as coisas de Deus, sobre a volta de Jesus. Qual é a família? Não levanta a mão, por favor. Qual é a família que tem feito isso? Que senta em volta da mesa e conversa sobre as coisas espirituais, sobrenaturais. E, queridos, são as coisas mais importantes. São muito mais importantes do que quem ganhou o jogo, quem está na frente do campeonato, quem vai ser campeão da Copa da Rússia. E nós não conversamos sobre isso, sabe por quê? Porque nós não desenvolvemos a nossa espiritualidade. Estamos preocupados demais, com problemas demais, cheios de quedas. Estamos olhando demais para as nossas fraquezas e não olhamos para o que o Senhor vai fazer. E o Senhor vai fazer coisas grandes. Precisamos desenvolver a nossa espiritualidade. Precisamos ser mais espirituais. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa ser mais espiritual do que você é. E eu nem conheço como está a sua vida. Segunda virtude que eu preciso ter com a glorificação, certeza. Então, espiritualidade, certeza. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Logo depois de Tessalonicenses está Timóteo. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Eu amo esse texto. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora já está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Isso se chama certeza. Certeza. Eu tenho uma coroa guardada para mim. Nós precisamos ter certeza, irmãos. Se tem um povo que tem que ter certeza na face da terra, somos nós os cristãos. Tem uma coroa guardada. Se você ama a volta de Jesus, tem uma coroa para você. Não é uma coroa de ouro que você vai ficar usando lá no céu para todo mundo ver. Coroa que você vai receber aquilo que o Senhor prometeu, o seu corpo glorificado. E vai viver a plenitude da presença dEle, com tudo que você tem direito. E isso realmente é algo que a gente não tem como ficar idealizando. Mas a gente pode sonhar. Nós somos um povo que tem certeza.
Por isso a gente não se abala. Não é isso que diz Mateus capítulo 8, o final, quando o Senhor termina o Sermão do Monte e diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que acontece com essa casa? Vem vento, vem tempestade, vem geada, vem neve, vem transbordo, vem o que for, inundação, queimada, e a casa não cai. Convicção, certeza, está firme, não se abala. Eu te pergunto, você é assim? Ou você fica tremendo? Ou você se abala? Por isso que você precisa conhecer a beleza da presença de Deus e das doutrinas que Ele nos dá, e a glorificação nos dá certeza. Desenvolve a espiritualidade da certeza e nos dá ânimo. Olha que bonito, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 16 e 17. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Diz assim o texto bíblico: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Oh, glória! Você prestou atenção no texto? Deixa aí um pouquinho, Rafa. Prestou atenção? Ainda que a gente vá se desgastando, e a gente está se desgastando, é uma proporção inversa. Famosa proporcionalmente inverso. À medida que o tempo passa, eu vou ficando velho e cheio de doença, eu vou ficando cada vez mais animado. Opa! Está chegando o dia do meu encontro com Jesus. Amém? Glória! Imagina eu que eu vou viver uns 95. Quando tiver nos 80, está chegando o dia. É isso que diz o texto. Irmãos, eu tenho 5 hérnias de disco na coluna. 3 na lombar e 2 na cervical. Essa semana, no feriado, a cervical resolveu gritar, falar assim: eu estou aqui. Porque tem vezes que eu não noto as hérnias. De vez em quando elas falam: eu estou aqui, ó. Esquece de mim, não. E aí eu tive uma dor na cervical, que é raro eu ter. Normalmente eu só tenho na lombar. Aí eu tenho que ficar de cama. O melhor remédio é cama. É remédio relaxante, anti-inflamatório e cama. Aí passou. Beleza. Hoje eu já acordei bom. Hoje eu já peguei o galão de água. Porque quando você está em crise não pode pegar. Né? Tem que ficar bom. A minha hérnia está com os dias contados. Não porque eu vou operar e colocar uma prótese. Não quero. Os médicos já me falaram: a gente não opera isso mais não, só se você ficar aí entrevado. Aí tudo bem. Mas fora disso não vamos operar. Mas um dia ela vai embora. Se eu fosse ficando cada vez mais novo, ela ia demorar mais. Mas quando eu vou envelhecendo, eu sei daqui a pouco eu não tenho mais hérnia. Eu vou ter coluna. Porque nós vamos continuar a ser humanos. Mas hérnia nunca mais. Vai chegar o dia que a gente vai pentear cabelo de novo, Edelson. Você vai pentear cabelo. Já pensou? Abraão. Vai pentear. Alguns vão continuar penteando com aquele pente de cabelo ruim. Né? Porque no céu todo mundo vai ter cabelo liso. Uns vão continuar tendo cabelo pichain. Vai falar assim: ai, Senhor, eu quero ter cabelo liso. Não vai ter, você vai ter esse aí. Mas sabe, queridos,
estas coisas estão com o dia contado. Isto quer dizer que a gente não se desanima. É isso que o texto diz. Nós não desanimamos. Não interessa o que aconteça. Não interessa o tamanho do buraco que abriu na minha frente. Eu vou passar por esse buraco. Pode ser que eu tenha que descer lá embaixo e sair do outro lado. Ou então eu pulo, não sei. Mas nós não desanimamos, porque nós caminhamos para a glorificação. E olha o texto, ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Qual é a sua? Não interessa se ela é um câncer, se é uma AIDS, se você ficou entrevado, se perdeu o emprego, se teve que viver de cesta básica. Comparado ao que o Senhor tem para nós, é leve e momentânea tribulação. Vai passar. A pessoa mais velha de nós aqui, se viver muito, 105 anos, eu acho que ninguém aqui vai viver, mas tudo bem. Vamos supor que alguém viva. O que é 105 anos comparado à eternidade? Me fala. Leve e momentânea tribulação. Isso é o cristianismo, irmãos. Por isso que nós temos que viver bem, animados. E as pessoas têm que olhar para nós e falar assim, por que você está animado? Está todo mundo preocupado, todo mundo estocando comida, e você está aí rindo. Eu estou rindo porque o Senhor está comigo. Eu também estoco comida, mas eu estou tranquilo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele me dá ânimo, e Ele me dá, por fim, esperança. Segundo Pedro 3, 11 a 13. Segunda carta de Pedro 3, 11 a 13. Segunda carta que Pedro escreveu, capítulo 3, versículos 11 a 13. Diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que pessoas? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, que é o dia da volta, e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Eu não sei se o próximo presidente vai ser mais justo do que os anteriores, mas a terra que eu vou morar vai ser uma terra justa. E ninguém tira a nossa esperança. Sabia disso? Tem coisas que as pessoas podem tirar de nós. Podem tirar o dinheiro, podem tirar a saúde, podem tirar a liberdade de ir e vir. Mas ninguém pode tirar o que está dentro de nós. Ninguém pode tirar a nossa certeza, a nossa espiritualidade, o nosso ânimo e a nossa esperança. Por isso nós, os cristãos que creem na palavra, que têm essas doutrinas maravilhosas, e eu termino essas doutrinas com a glorificação, eles são otimistas. Nós somos otimistas. Ah, mas a gente não sabe quem vai ganhar no Brasil. Eu não sei mesmo. Eu tenho o meu candidato. Mas eu sou otimista não por causa dele. Eu sou otimista porque o Senhor vai voltar. Eu sou otimista porque se eu morrer antes dele voltar, eu tenho um corpo glorioso imediatamente. E o Senhor é a minha força. Ele me sustenta hoje. E Ele quer me usar e quer usar você. Ele tem um chamado para você. Essa não é a doutrina para você ficar todo feliz. Ai, que legal, então eu vou ter um... Não, é para você se envolver com o reino dele. Se tornar mais produtivo, mais ativo, mais alegre e animado. Um propagador da fé cristã. Porque essa fé não apenas cura o nosso coração hoje, mas nos dá uma certeza da vida eterna e de que um dia o Senhor vai nos dar um corpo glorificado. Sabe, queridos, não vai ter uma igreja cristã da Zona Sul lá no céu. Graças a Deus. Mas nós vamos nos encontrar. Todos nós. Nós vamos nos encontrar. Sem as limitações e deficiências que temos hoje.
e vamos descobrir uma vida que muitas vezes nós sequer pensamos. Mas eu quero terminar essa série de mensagens e desafiar você a começar a pensar nelas. Ser mais espiritual do que você está sendo. Porque Deus quer usar você hoje. Num mundo totalmente materialista, num mundo sem Deus, que não divulga a verdade de Deus, às vezes nem dentro da igreja. O Senhor quer usar você e quer usar a mim. Mas Ele só usa quem se dispõe. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus trabalha com quem quer, com quem se voluntaria. Eu quero terminar orando por você. Convido você a fechar os seus olhos para pensar sobre a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui e não tenha pensado sobre como está o seu coração. Então pense agora como é que está o seu coração. E talvez hoje você esteja longe de Deus. Pois bem, eu quero convidar você a voltar para o Senhor, a abandonar o seu pecado. E não abandonar temporariamente, mas romper, dizer assim, olha, eu vou vencer o meu pecado em nome de Jesus. Não vou ser escravo mais desse pecado. E o Senhor te dará esta vitória. Eu creio que Ele te dará. Eu não prego aqui à toa. Eu sei que o Senhor tem algo para fazer através de você. Mas você tem que se dispor. Tem que sair do marasmo espiritual. Tem que sair. E falar, Senhor, eu quero ser usado. Chega de compromisso uma vez por semana, ou nem isso. Eu quero experimentar esse poder da glorificação já, como instrumento de Deus nas tuas mãos. Talvez você tenha ouvido essa mensagem e tenha sentido o Espírito Santo dizer assim, eu quero transformar a sua vida. Mas se você não der um passo, Ele não vai fazer isso. Porque Ele só trabalha com quem deseja ser trabalhado. Se você ouviu esta palavra e quer voltar para Jesus, quer reassumir o seu compromisso com Ele, ou se nunca assumiu, quer assumir pela primeira vez, eu quero orar por você que está assim. E eu convido você que está nessa situação a ficar em pé no seu lugar, porque eu vou orar por você nesta hora. Tratando da sua volta para Jesus Cristo, do seu caminho com Ele. Se é o seu desejo, fique em pé no seu lugar. Eu vou orar pela sua vida, no nome de Jesus. Pai querido e amado, as pessoas que estão em pé, o fizeram voluntariamente, olhando o seu próprio coração. E o Senhor ama quem olha o seu próprio coração, quem se avalia e reconhece que precisa andar contigo. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nesta hora, faz uma aliança com estes amados e amadas que estão em pé. Renova com eles um compromisso de vida, para que eles vivam o poder da glorificação já, experimentando a tua presença, trazendo vitória sobre as suas fraquezas, trazendo a certeza da tua ação que controla todas as coisas, enchendo a sua vida de espiritualidade, animando o seu dia a dia e dando a esperança da vida eterna. Que ninguém que está em pé saia daqui sem essa esperança, mas saiam com a certeza de que o Senhor é o Deus deles e o Senhor está pronto para transformar o dia a dia. Eu entrego ao Senhor estes amados e amadas e peço que o Senhor continue a fazer esta obra em seus corações. E quando chegar aquele dia, o Senhor complete definitivamente. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, que Deus abençoe sua vida. No nome do Senhor Jesus. Eu convido os presbíteros para estarem comigo aqui à frente. Nós vamos participar